Olá, meus queridos, tudo bom? Que prazer enorme mais uma vez aqui a gente. A gente vai conversar mais uma vez um pouquinho hoje sobre alimentação na terceira idade. E hoje eu queria trazer algo para vocês um pouquinho diferente do que a gente já vem conversando, né? Na verdade, a gente tem conversado bastante sobre doenças relacionadas a uma má alimentação, né? Que também podem prejudicar ou piorar, no caso, como diabetes, hipertensão. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre a alimentação no idoso. E a gente ouve muitas pessoas falarem de muitas afirmações que, na verdade, elas não são verdadeiras. E aí a gente trouxe hoje um pouquinho de algumas inverdades que a gente pode estar esclarecendo. Vamos lá, a primeira delas. Limão a qualquer tipo de ferimento, ou até a menstruação, que isso não está tão relacionado à terceira idade, né? Porque geralmente as mulheres que estão na fase da terceira idade, elas já passaram da fase da menopausa, então elas não menstruam mais. Mas tem filhos, tem netos, parentes, vizinhos, e que muitas das vezes a gente ouve falar que o limão, nessa fase ou nesse momento da vida da mulher, ele não é um alimento benéfico, e muito pelo contrário. O que a gente quer mostrar para vocês é que o limão, assim como nós sabemos que é uma das excelentes fontes de vitamina C, ele é um excelente antioxidante, ele ajuda na regeneração celular, ele ajuda a retirar os radicais livres, ou seja, as toxinas, ajuda a minimizar a possibilidade de algumas doenças no nosso corpo. Então, gente, limão é saúde. Então, quando a mulher ela se encontra nessa fase de menstruação, ela está perdendo sangue, e ela está com uma imunidade mais baixa, então ela precisa de estar repondo essa quantidade de radicais livres que ela está perdendo também, que ela está num momento bastante delicado, e melhorar seu sistema imunológico. Então, gente, olha, limão e menstruação casam muito bem, não tem problema nenhum, certo? Uma outra situação também relacionada à menstruação seria a questão de ovo, melancia, manga, enfim, tantos outros alimentos. Gente, não interfere. Entender que os alimentos, juntamente, principalmente os alimentos que são naturais, como as frutas, verduras e legumes, elas só melhoram o nosso sistema imunológico. Então, nada disso de estar pensando de que pode vir fazer mal, que isso não é verdade, certo? Vamos mudar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o leite. Eita, coisa delicada da gente conversar, né? Muitos estudiosos, eles entendem que o leite não faz bem para a saúde. Outros já vão pelo lado da corrente de que continua sendo importante. E eu tenho o meu ponto de vista, eu também estudo bastante para tentar buscar algumas explicações. Algumas vezes em sala de aula, para os meus alunos, que já foram alunos meus em outros momentos, e trazendo também para os novos alunos, com relação a gente falar um pouco em relação ao leite, o que a gente tem para dizer para vocês? É que assim, hoje o leite que a gente tem mais acesso é um leite que ele já foi modificado muitas vezes. Ele não é mais aquele leite totalmente natural. É tão difícil a gente encontrar leite de saquinho, né? Aquele leite tipo C. É tão difícil a gente encontrar um leite que foi retirado, ordenhado da vaca. A gente não tem acesso. O acesso é mínimo, mínimo, mínimo. O leite que a gente hoje tem acesso são leites que já são ultraprocessados, vamos dizer assim. Não chega a ser ultraprocessado, mas ele já foi muitas vezes processado. E ele foi incluído outros e outros e outros. Como é que eu vou dizer? Outros produtos
e que ele muda. Muitas das vezes a gente não sente sabor de leite, a gente não sente a qualidade e realmente ele não é um alimento esse que é industrializado. Ele realmente não chega a ser um alimento que seja de fato um alimento que venha fazer bem para a sua saúde. Eu faço consumo de leite, indico consumo de leite, mas eu acho que a gente deve pelo menos minimizar um pouco as situações quando a gente vai comprar, vai fazer a aquisição desse leite. Escolher leite desnatado, você sempre verificar lá no rótulo atrás, onde tem as informações nutricionais, a quantidade de cálcio, porque de fato é ainda uma fonte de cálcio, mesmo não sendo um alimento que é tão saudável, porque não é ordenhado direto da vaca, mas ainda é uma boa fonte de cálcio. Mas lembrando para vocês que não somente o leite é a única fonte de cálcio. Existem diversos e diversos outros alimentos que também são fontes de cálcio, que a gente precisa tentar conhecer. Então, a gente tem vegetais que têm sim essa quantidade de cálcio. O leite, claro, tem cálcio, é uma fonte de proteína, mas a gente tem que entender que existem outros alimentos também que são fontes de cálcio, tá bom? Ainda falando sobre o leite, que muitas pessoas falam que é mito ou verdade consumir o leite antes de dormir. Gente, é verdade, sim. E aquelas pessoas que não são hipertensas, o leitinho com canela, o leitinho morno com canela, a gente faz toda a diferença na hora do sono. Então, vamos tentar buscar. O leite também como alternativa antes de dormir. O café, claro que ele já tem um poder de acelerar mais o nosso metabolismo, mas ainda é uma boa opção de, vamos dizer assim, um coadjuvante para ajudar a gente na hora de dormir. Vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as frutas. Muitas pessoas falam assim: o que é melhor você tomar o suco do que consumir a fruta? Não, gente, de jeito nenhum. O melhor que tem é você consumir a fruta. De preferência, consumir ela toda. Professora, mas como é que eu vou comer a banana com a casca? Não, você não precisa comer a banana com a casca, mas você pode consumir sim a casca. Numa outra preparação. Existem diversas outras possibilidades de você estar consumindo a casca da banana, assim como outras cascas que a gente pode estar colocando. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui algumas receitinhas com casca de bananas, com casca de outras frutas, verduras e legumes, tá bom? Prometo para vocês que eu vou colocar isso aqui para vocês já já. Então, quando você for preferir, prefira a fruta inteira e não somente o suco. Cuidado, diabéticos que tomam sucos da fruta, a laranja, suco de melancia, eles são têm um alto índice glicêmico e também calorias. Então, vamos ter cuidado. Uma outra coisa também, gente, eu queria conversar com vocês é com relação aos adoçantes. Tem muitas pessoas que fazem consumo de adoçante para perder peso, porque alguém da família é diabético, porque, enfim, inúmeras situações de pessoas que vêm até a gente, que conversam com a gente, de amigos da gente, e muitas das vezes você também está consumindo o adoçante sem necessidade nenhuma. Então, vamos observar se realmente você tem necessidade de estar consumindo adoçante. Gente, adoçante, ele foi preparado, ele foi criado para quê? Para que as pessoas que têm algum tipo de resistência, elas possam estar tomando, né? Então, pessoas que são diabéticas, que precisam de diminuir a quantidade de glicose, de frutose ou qualquer outro tipo de edulcorante que venha se transformar em glicose no sangue, aí sim, esses precisam estar consumindo adoçante. Mas você que não é uma pessoa que nem tem pré-diabetes e que nem é diabético, você não tem necessidade nenhuma de estar consumindo adoçante,
tá? Por quê? Muitas pessoas não usam o açúcar por conta de, pra mim é pra questão de mitos mesmo, em achar que se deixar de adoçar com açúcar, vai adoçar com adoçante, aquela caloria, ela vai ser um diferencial muito grande. Gente, não vai. Eu digo pra vocês que não vai. Porque para que você possa perder peso com saúde, não é só o adoçante que vai fazer a diferença na sua vida. E reforçar, se você quer perder peso, que você procure um profissional, nutricionista, que possam estar lhe orientando, lhe ajudando a melhor forma de perder peso com qualidade, tá bom? Então, tem muitas pessoas que utilizam o adoçante sem, de fato, saber o problema que ela, de repente, ela pode estar causando e, enfim, pode estar burlando aí a sua dieta, certo? Deixa eu ver uma outra coisa. Ovo e ganho de peso. Nossa, gente, o ovo foi uma das coisas assim que foi mais mudada esse longo do tempo, né? A gente, agora não, mas em determinado tempo, o ovo engordava, o ovo fazia mais porque aumentava o colesterol, o ovo engordava, enfim, tanta coisa ruim. E hoje a gente sabe que o ovo é uma das nossas melhores fontes de proteína. Então, se você gosta de ovo, faça sim um alimento essencial na sua vida. Gente, eu como ovo todos os dias no meu café da manhã. Eu vejo a diferença que é. A clara do ovo, ela ajuda a manter os nossos músculos saudáveis. A gema do ovo, ela tem um produtinho, né, uma substância que ajuda na nossa memória. Então, gente, nada melhor do que, além de outras vitaminas, minerais e, enfim, que tem no ovo, ajuda demais no nosso crescimento celular, muscular e na memória. Então, se você gostar, comer o ovo cozido, comer o ovo pochê, que é aquele que é fritinho na água, fazer uma omelete, sempre colocar o ovo na sua alimentação, porque isso vai ajudar bastante no seu bem-estar e nos resultados, tá bom? Uma outra coisa, gente, que eu gosto muito de conversar é sobre a questão da maçã. Comer maçã nos intervalos tira a fome. Gente, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já conversei também, não passa fome. Então, assim, a maçã, ela tem acidez que ela vai estimular a produção do ácido clorídrico e ele vai fazer com que você acabe sentindo mais fome. Então, em muitas pessoas não funciona. Às vezes você leva uma maçã para lanchar e aí você vê, nossa, aumentou minha fome. Sim, gente, isso pode acontecer sim. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Não é. E para fechar, gente, hoje as nossas curiosidades, vou falar um pouquinho do café. Nossa, maravilhoso, né? Gente, café é tudo de bom. Será que tem alguém que não gosta de café? E tem muita gente que deixa de tomar café porque acha que vai piorar a gastrite. Eu já conversei com alguns médicos gastroenterologistas e eu, infelizmente, também tenho questão de gastrite e eles me disseram que não tem problema. Não tem problema, desde que você consuma seus alimentos, faça sua refeição, suas refeições no horário corretinho. O café não vai te fazer mal, certo? Então, assim, o café, ele combate a fadiga, ele melhora a sua disposição e, no meu caso, ele nem tira meu sono. Às vezes eu
tô meio assim, com aqueles sem sono, eu venho, tomo um copinho de café e melhora. Mas isso, gente, não é com todo mundo. A maioria das pessoas que tomam café ou gostam de café, acabam que desperta. Justamente porque ele combate a fadiga, ele vai combater também o cansaço, e muitas das vezes ele vai te dar uma disposição. Isso pode se influenciar no som, tá bom? Eu queria deixar um abraço muito, muito, muito carinhoso em cada um de vocês. Dizer que eu tô morrendo de saudade e que eu espero as perguntinhas de vocês. Eu queria fazer assim, pra gente tentar fazer um bate-papo, alguma coisa. Muitas das vezes vocês nem dão um retorno e a gente fica assim tão tristinho. Mas o que eu queria deixar meu carinho e dizer que eu tô aguardando as perguntinhas. E que a gente também dê sugestões do que a gente pode estar vindo conversar. Manda as perguntinhas de vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação a algum tipo de alimento, para que a gente possa estar vindo aqui esclarecendo para vocês, tá bom? Fica aqui o meu abraço carinhoso, um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.